Bom dia, irmãos. Agora pela manhã nós teremos duas palestras. A primeira delas será sobre os filhos e a responsabilidade dos pais, né? Então, qual é o dever, qual é a responsabilidade, qual é a prestação de contas que os pais darão a Deus, né? A ideia de responsabilidade é responder por, né? Então, se Deus nos dá filhos, nós temos que responder por eles diante de Deus. Então, isso é responsabilidade. Nós temos que prestar contas a Deus pela vida deles, pelo modo como nós nos instruímos, os conduzimos, os treinamos, como que nós então conduzimos a vida deles e com aquilo que a graça de Deus nos abençoa para que eles possam honrar, e também Deus usar juízo dos nossos pecados, sobre os nossos pecados, por vezes sobre a vida dos nossos filhos, eles escolherem consequências das nossas decisões erradas, né? E também como que o nosso pecado deforma, por vezes, pelo mau testemunho nosso, a vida dos nossos filhos. Então, nisso tudo, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus ela é muito clara em nos advertir na responsabilidade de educar nossos filhos. Quando nós pensamos em termos de educação de filhos, esse é um conceito novamente judaico-cristão, né? Quando você vai para os povos antigos, os povos antigos, por causa do paganismo, não olhavam seus filhos numa relação de afetividade que nós temos dentro do ensino das Escrituras, da palavra de Deus. Então, por exemplo, quando nós falamos dos povos antigos, nós lemos a partir do relato das Escrituras que os povos antigos eles sacrificavam seus filhos a deuses, né? Por exemplo, um dos deuses que, dentre os cananitas, na região de Canaã, que era conhecido um dos devoradores de criança, né? Era o deus Moloque. Então, os povos cananitas, que envolviam várias tribos, não era um povo só, eram várias tribos, eles costumavam oferecer, inclusive, teve um deus, acho que se não me engano foi Manassés, um rei em Israel, em Judá, que ele ofereceu o seu filho a Moloque, e isso foi abominação diante do Senhor, né? Então, os pais, eles viam seus filhos como uma propriedade do casal, que eles poderiam vender. Inclusive, nós vemos isso no Novo Testamento, inclusive, quando Jesus ele conta a parábola de um rei que, ao cobrar a dívida, ele ia vender não somente o devedor, mas inclusive ele venderia os filhos dele para poder resgatar a dívida. Então, os filhos eles eram vistos como sendo propriedade do casal, né? Os romanos eles vendiam, como mencionei antes, suas filhas para os prostíbulos, né? Aí você fala assim, pastor, isso foi há 2000 anos atrás, etc. Hoje ainda, alguns países na Ásia e na África, eles ainda vendem crianças, tá? Só para vocês terem noção, na China, em que é permitido apenas ter um filho, né? Em geral, os chineses, eles podem, isso é permitido culturalmente, eu não sei no aspecto legal, mas culturalmente eles podem legalmente podem ter um filho, e culturalmente, quando vem uma menina, e isso quando eles não abortam o processo da gestação, e a criança nasce, eles podem vender, culturalmente aceitável isso. Então eles vendem a menina, tá? E aí o que se faz dela, Deus sabe. Então há essa mentalidade, mas é um país pagão, onde o cristianismo tem uma presença ínfima, significante naquele país tão grandioso. Então, quando nós olhamos as Escrituras, e vamos lá para Efésios capítulo 6, desconhecidos irmãos também, nós vemos aqui as Escrituras nos falando, após de apontar para o casal, marido e mulher, como sendo o tipo de Cristo. Nós vamos agora, do verso 1 ao verso 4, falar dessa relação da responsabilidade dos pais sobre os filhos e o dever dos filhos em relação aos pais. Então, as minhas duas palestras agora vão se basear nesse texto aqui. Verso 1 ao verso 4 de Efésios capítulo 6. Primeiro nós vamos fazer uma análise do texto, para trabalharmos então a aplicação da nossa palestra. Lembrando que não é sermão,
é palestra, né? E a Escritura, a palavra de Deus, ela nos diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom, vamos por parte aqui. O texto ele começa dizendo que os filhos têm o dever de obediência aos pais. Então não é algo que os filhos fazem voluntariamente. Eu obedeço meu pai porque eu quero obedecer. Não, você tem o dever de obedecer seu pai e mãe naquilo que eles são justos e corretos, tá? Então, já vou abrir um parênteses aqui. Mas pastor, se meu pai ou minha mãe me mandar fazer algo que vai contra as Escrituras, eu devo obedecer? A resposta é não. Você não tem a obrigação de obedecer, tá? Então, eu lembro quando, por exemplo, eu tinha 13, 14 anos de idade, eu tinha 14 anos de idade, foi quando eu já tinha entendido o Evangelho e havia decidido me tornar membro da igreja. E o meu pai chegou em mim e falou assim: olha, ele até pouco tempo atrás, quando ele estava fumando, e naquela época fumava muito mais, né? E aí ele chegou em mim e falou assim: olha, eu quero que você vá lá comprar um cigarro. Eu falei: pai, eu não concordo com o seu fumo, eu acho que faz mal para a sua saúde. Ele fumou lá na época 3 maços de cigarro por dia, imagina, era um fumante veterano, né? E eu não sou, eu acho que isso vai fazer mal para a sua saúde. E ele falou assim: você vai comprar? Eu falei: eu não vou comprar, vai lhe fazer mal. Se eu pedir para eu comprar carne, eu vou comprar. Se eu pedir para eu comprar arroz, eu vou comprar. Se eu me mandar comprar qualquer coisa, eu vou comprar. Agora, cigarro do senhor, eu não vou comprar não. E aí, pronto, criou um clima, né? Entre eu e ele. Foi a primeira vez na minha vida que eu lembro até hoje que eu tive coragem, tinha 14 anos de idade, que eu tive coragem de olhar para o meu pai e falar assim: não, eu não vou lhe obedecer, né? Então a gente precisa lembrar assim: o posicionamento de desobediência é o mesmo princípio que serve, porque é chamado princípio da desobediência civil, né? Onde um contexto, um cidadão ele pode olhar para o governo e dizer: eu não concordo com essa lei e eu não vou obedecer esta lei da sociedade, mesmo que seja uma lei estabelecida pelo governo. É o mesmo princípio, a esfera só muda. Então você tem família, igreja, sociedade. Os 3 níveis são níveis de autoridade. As 3 esferas estão contidas no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Porque pai e mãe ali não é apenas os progenitores, ou aqueles que nos geraram, ou nos criaram e educaram. Envolve toda a esfera de autoridade. Então, quando você fala os nossos pais, você está se referindo tanto aos seus pais biológicos, quanto você está se referindo aos presbíteros, aos pastores, como também ao Estado, a autoridade deles, porque toda autoridade, Romanos 13 diz, toda autoridade é instituída por Deus. Então toda autoridade vem da parte de Deus. Então a obediência não é algo voluntário. Você tem que obedecer por uma questão de consciência, Romanos 13 diz isso, para que nós possamos dar bom testemunho, não por temor da espada. Você então não obedece aos seus pais, não é por temor de apanhar, temor de perder benefício. Se eu não obedecer meu pai, minha mãe, eles vão tirar meu celular, eles não vão me dar um celular novo, eles vão tirar a internet, vão proibir que eu jogue, né, alguns jogos na internet, alguma coisa assim, eles não vão permitir que eu faça tal viagem. Quer dizer, então se você obedece por medo de perder benefícios, ou por medo de algum tipo de punição, essa obediência ela não é legítima, ela não agrada a Deus, né? Então os pais eles devem criar um ambiente em que os filhos poderão obedecê-lo, de modo que a obediência deles seja com a motivação de glorificar a Deus, de amar a Deus, de verdadeiramente honrar os pais, e não apenas uma troca e um jogo de interesse, o que é uma motivação pecaminosa. Então mesmo que o ato externo, obediência, ele seja algo esperado, a motivação e o objetivo também precisa ser santificado. Então a obediência, o ato em si tem que ter qualidade, mas a motivação e o objetivo tem que também ter a mesma qualidade.
a motivação tem que ser por amor a Deus e o objetivo, obrigado, e o objetivo é de glorificar a Deus, e a qualidade tem que ser a obediência feita da melhor forma. Então são 3 aspectos que nós precisamos lembrar, em tudo, isso aqui se aplica em qualquer área da nossa vida. A motivação, nós obedecemos por amor a Deus. O que obedecemos e o que fazemos, o ato, o modo como fazemos, tem que ter a qualidade, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazer tudo com o objetivo de glorificar a Deus. Então, a qualidade tem que preencher todas essas coisas. Bom, nós voltamos aqui. O texto continua dizendo então que isso deve ser feito para a honra dele. A honra dos pais honra a Deus. Então esse é o objetivo dos filhos. E o texto dizendo: e os pais não provoqueis vossos filhos a ira. Então nós vamos começar com os pais, né? Eu posso ter fazer essa exposição introdutória aqui. O texto começa dizendo aqui, meus irmãos, aos pais, que os pais não podem provocar os seus filhos a ira. Como é que funciona isso aí? Bom, talvez se você observar dentro de casa, você já vai observar que em alguns momentos, e você sabe quando você está pecando, porque você pode provocar o seu filho a ira, e você agindo de forma correta, e ele se irando numa ira pecaminosa, tá? O filho ou a filha fala assim: olha, 10 horas da noite eu combinei com as colegas da faculdade da gente ir para uma festinha. Não, você não vai. 10 horas não é hora de moça, de rapaz ir para a rua, é hora de a gente estar já pensando em encostar a cabeça no travesseiro. Não, mas o pessoal da faculdade, hoje é sexta-feira, hoje é sábado, né? Hoje é sábado, tem uma festinha lá não sei aonde e tal, e vai ter churrasco, 2 horas da manhã, churrasco, 2 horas da manhã, né? Acho que aqui em Fortaleza não tem festinha de faculdade final de semana não, né? Tem não, Então, e aí o que acontece? Você tem então alguns filhos que podem chegar nos pais e às vezes nem comunicam. Os pais ficam sabendo, porque às vezes no detalhe do telefonema estão lá assim: não, tá, você passa aqui então 10 horas, 15 para as 10 e me pega. Aí o pai diz: você pega 10 horas para ir para onde? Quer dizer, o que é pior ainda, né? Nem se conversou informando ao pai ou pedindo autorização ao pai. Já combinou, talvez na hora de sair: pai, ó, mãe, eu estou saindo, talvez eu nem volte para casa. Qualquer coisa de lá, eu venho na casa de qualquer colega da faculdade. E aí o pai e a mãe falam assim: não, não vai. Obviamente a reação de ira, ela é instantânea. Ela acontece assim: mas como assim? Já combinei, eu tenho já 18 anos, eu estou soltando o meu nariz e coisa e tal. Aquele argumento todo. Bom, não é esse tipo de ira que a Bíblia diz que os pais não podem fazer. Esse tipo de ira é necessário, inclusive. Porque se eles estão irando como rebeldia, então deve ser uma ira que vai ter que ser tratada. Porque se a ira deles é uma ira correspondendo à desobediência, né, correspondente à desobediência, então ela está apenas manifestando um ídolo do coração desse jovem, dessa jovem, desse adolescente, dessa adolescente. E aí eu estou falando de jovens que vão sair 10 horas da noite. Eu fico pasmo, espero que isso aqui não tenha acontecido, mas uma adolescente começou a dar problema com os pais, ter problema seríssimo, inclusive envolvendo lesbianismo. E aí quando nós sentamos para conversar com os pais, o que eu descobri? Que os pais deixavam ela na festinha no sábado, na casa dos amigos, por volta de 10, 11 horas da noite, e o pai ia lá buscar 2, 3 horas da manhã. O pai fazia esse desserviço com a filha dele. E aí, nessa aquela festinha, que não precisa dizer que não era festinha de não crente, né, rolava de tudo: droga, bebida, sexo e tudo. Inclusive o estímulo à sexualidade, né? Em que, às vezes, e aí começou a acontecer algumas situações. A minha pergunta é: que tipo de postura de pai faz um negócio desse? E aí, na hora que dá problema, vai dizer assim: mas eu não sei onde eu errei. Bom, errou em tudo. Errou em tudo. Ah, mas ela tem 14 anos, ela sabe o que ela faz? Não sabe. Sinto muito, quem tem 14, 12, 13 anos aí, você não sabe. Tá? Então você tem ainda muito que amadurecer. Não, eu já sou adulta, pastor, já sei cozinhar, que bom. Né?
Então, fico muito feliz que você saiba cozinhar e aprenda a fazer vários tipos de prato e comida, né? E saiba lavar o banheiro, saiba limpar a casa, né? Pense na sua profissão, no que você quer fazer da vida, ok? Maturidade não tem a ver com habilidades de trabalho, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Maturidade significa saber tomar decisões corretas para a glória de Deus, o temor de Deus. Isso é maturidade. Então, quando você souber portar-se de um modo que você entenda e discirna o pecado e a ameaça que ele traz para a sua vida, então você já tomou um grande passo na maturidade. Então, os pais podem sim ir aos filhos. Em que sentido? Quando eles terão que intervir, se posicionar, proibir, corrigir, retirar benefícios, né, que poderão culminar no pecado ou na destruição dos seus filhos. E se os filhos reagirem com ira, não é esse tipo de ira que a Bíblia está advertindo os pais. Então, quando a Bíblia diz, não provoqueis vossos filhos a ira, não é uma ira em que os filhos estão sendo impedidos de pecar. Tá? Então, assim, acho que isso é meio que óbvio, mas é bom a gente lembrar, né? Que às vezes o filho fala assim, meu pai não me deixa viver, meu pai e minha mãe não deixam eu me divertir, meu pai e minha mãe não deixam eu ter amigos, meu pai e minha mãe não deixam eu sair, meu pai e minha mãe não deixam eu experimentar a vida. Bom, talvez isso por uma questão muito simples. Onde você quer ir? Com quem você quer estar? O que você quer fazer? O que você quer experimentar? É algo que os seus pais, com discernimento de vida e conhecimento da palavra, já estão percebendo ou discernindo ou pressupondo que aquilo tem pelo menos a aparência do mal, se não vai ser um mal na sua vida. Tá? Então a Bíblia nos ensina a ouvir a multidão dos conselheiros, especialmente quando dentro dos conselheiros estão os nossos pais, e se acima de tudo eles são conhecedores da palavra de Deus. Ok, meus jovens? Então, os pais, e por que eu estou dizendo isso? Aí vamos dizer algo que eu já mencionei ontem à noite. Os pais têm autoridade para intervir na vida dos seus filhos enquanto esses estiverem debaixo da sua tutela. Pastor, mas isso até que idade? Né? Até os 14 anos? Até os 18? Né? Até que idade meu pai pode intervir na minha vida? Até que idade minha mãe pode intervir na minha vida? E detalhe, essa intervenção, ela precisa ser esperada, mesmo que o pai ou a mãe não seja crente, tá? Porque eles são pais. Mas meu pai, ele bebe, meu pai, ele é um ébrio, né? Questão de beber, né? Meu pai é um ébrio, meu pai é alcoólatra, meu pai, ele é um homem violento, minha mãe é uma mulher que tem umas ideias assim que eu tenho vergonha, né? Estou pegando exemplos bem ruins, Então, assim, como é que eu posso obedecer meu pai quando ele chega em casa e cai na porta de casa e vomita de tão bêbado que ele está? Como é que eu posso honrar um homem assim? Em primeiro lugar, ele não fica assim 24 horas, mas eu espero que não. Ele tem momentos em que ele tem a sua momento de lucidez, ele tem o seu momento em que ele não está tomado pela bebida, pelo vício da bebida, e que ele vai poder chegar e dizer assim, olha, aqui em casa funciona assim. E você sabe como honrá-lo, e mesmo que ele não exija que você o honre, você precisa honrá-lo por dever de consciência cristã. Você precisa respeitá-lo, você precisa amá-lo. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, os jovens e adolescentes, porque isso é justo. A sua obediência, o seu respeito ao seu pai, deve ser porque ele é justo. Em fevereiro eu estava em Salvador, fui convidado pelo pastor Josafá, né, para falar lá no acampamento Jovens da Verdade Informados. E aí, o pastor Josafá, no encontro lá, nesse retiro, vão jovens de várias igrejas e já tem saído alguns casamentos lá, né? Então o pastor Josafá é meio que santo casamenteiro. E aí o que aconteceu? Lá no meio do processo, um rapaz veio de Teresina para conhecer uma moça do interior da Bahia, e eles combinaram de participar do retiro, né?
E aí tá, não sei o que, eu pregando e tal. E aí eu fui falar sobre cosmovisão cristã. Uma das palestras era cosmovisão cristã aplicada à família, né? E eu fui falar do processo, como é que está. O rapaz com 30 e poucos anos, a moça com 20 e pouco também, 26, 28 anos, já é uma moça já madura e tal, já sabe o que é da vida, não é um adolescente mais, né? E aí, resumindo conversa, os dois já vínhamos conversando, trocando e-mail, trocando conversa em rede social, resolveram então formalizar o namoro lá no retiro. E na palestra que eu tinha falado sobre cosmovisão aplicada à família, eu apliquei também o aspecto do processo de honrar os pais. E aí, aquilo que eu falei ontem, eu falei lá também, falei, olha, rapaz, antes dele chegar na moça e dizer, você quer ter compromisso comigo, ele precisa ir lá no pai dela e passar a mão na barba do homem, né? Tem que ir lá ter coragem de enfrentar o pai da moça, né? E acabou a palestra e tal, eles me procuraram, falei, pastor, a gente decidiu adiar o nosso namoro. Eu falei, o que aconteceu? Você aconteceu algum problema? O que aconteceu? Ele é um cara, por volta de 35 anos ele. Ele falou assim, não, porque ontem, quando nós ouvimos que nós precisamos honrar o pai dela não é crente. O pai dela não é crente. O pai dela nem sequer espera que eu vá lá pedir autorização, porque as outras irmãos da família, namoraram, casaram e, como diz assim, só convidaram ele para a cerimônia. Ninguém nunca pediu autorização para ele. E eu decidi, com a fulana, que onde nós tínhamos decidido namorar, né, só que sem contato físico, e aí assim, nós cancelamos o namoro, terminamos o namoro de ontem para hoje, e decidimos então que eu vou lá na casa dela, o cara estava de Teresina, teve que adiar a passagem dele, né? Para ter que ir lá no interior, na casa do pai dela, na casa dela, dos pais, conversar com o pai dela e pedir autorização. Ela inclusive falou que não precisaria, tal, não sei o que. Eu falei, mas eu como homem, eu decidi ir lá. E eu vou lá pedir autorização para o pai dela. Eu sei que isso vai ser um testemunho do Evangelho para honrar, e mesmo que ele não seja crente, ele vai ver que um cristão ele tem uma postura diferente. Vocês estão entendendo assim? Então, mesmo que o seu pai ou sua mãe não seja cristão, ele não espere de você um comportamento melhor do que ele te ensinou, mas você como cristão precisa testemunhar o Evangelho nestas coisas que talvez possam parecer insignificantes, mas na verdade é a prática da obediência da palavra. São questões que são muito importantes para que nós possamos então glorificar a Deus. E os pais precisam lembrar disso aí. Agora, voltando àquela pergunta, até que momento os pais podem intervir na vida dos seus filhos? A resposta é muito simples. Enquanto eles não tiverem autonomia de família, eles estão debaixo da tua autoridade enquanto família. Vamos lá definir. O que é uma família normativamente falando, né? O padrão. É claro que hoje nós estamos já vivendo chamado modelos diversificados de família. Hoje tem família em que o padrão tradicional é pai, mãe, né? Marido, mulher, filhos. Tá. Isso aqui é um modelo normativo. Hoje, quando você vai falar de família, você tem gente que fala assim, não, mas hoje minha família é eu, minha mãe e meus irmãos, ou eu, meu pai e meus irmãos, né? Ou eu, meu padrasto, minha mãe e meus irmãos, e aí vai, né? Então assim, existem os modelos diferentes. Uma prima da minha esposa, que na época era professora, hoje ela trabalha na área jurídica, mas naquela ela era professora, ela resolveu fazer uma atividade com as crianças, né? Ela dava aula nas séries iniciais, alfabetização, e ela resolveu então, no mês de maio, mês da família, fazer uma atividade. Aí ela falou assim, gente, olha, nós vamos fazer uma atividade hoje, tal, etc. Você desenha, papel folha A4, desenha aí a sua família. E aí começou. Aí daqui a pouco veio o menininho. Tia, eu coloco aqui também o fulano, citou o nome do guri, né? Fulano, porque ele é filho só do meu pai, mas ele não é filho da minha mãe, ele é filho da outra mãe dele.
né? Aí ela fala assim, tá, não, pode pôr. Aí daqui a pouco, tia, eu posso colocar porque isso aqui, ele é filho da mãe do fulano, que é casada com meu pai, mas o pai dele não é o meu pai, é um outro homem. Eu posso colocar no papel também aqui? Não, pode colocar também, né? É meio irmão por tabela, né? E aí começou, resultado da atividade de aula, ela parou, falou, gente, vamos parar e vamos cantar música? Por causa da complexidade que o pecado tem causado na desestruturação, que separa casa, e nisso aí vão se criando famílias e pessoas vão se relacionando. Hoje você tem, eu conheço pessoas que já casaram mais do que a mulher samaritana. A mulher samaritana estava indo no sexto, já ia para o sétimo, né? Quer dizer, já estava no sexto, o sexto não era dela, e Jesus ainda disse que o dela ainda viria, né? Então seria o sétimo. Agora, eu conheço gente que já casou quase 10 vezes e ainda não se definiu o que quer da vida. E nisso vai tendo filhos. Um de cada marido, ou um com cada esposa, e a esposa separa, aí aquela mulher que agora é ex-esposa, casa com outro cara, tem filho com ele, separa, casa com outro, separa, aí agora começa a ter filhos, em que você tem uma rede, você não sabe definir mais o que é família. Então, isso é algo muito, muito complicado. Mas voltando aqui, até que ponto os pais podem interferir? A resposta é muito simples. Dentro do padrão de família que a Escritura trabalha, enquanto os seus filhos estiverem debaixo da sua responsabilidade, enquanto ele não criar a família dele, eles estão debaixo da sua família. Então, quer seja um rapaz, quer seja uma moça, enquanto ele não casar, Ian, né, Ian? Seu nome, Ian. O Ian tem 10 anos, ele está debaixo da tutela do pai dele. Então, ele tem obediência. Daqui, está com 10 anos, quando ele tiver 15, continua. Quando ele tiver 20, continua. Quando ele tiver 23, 24, já é hora de botar ele para correr de casa, né? Ou casa, camarada, né? E aí, mesmo o que acontece? Enquanto ele não casar, viu? Enquanto você não casar, independentemente se você tem 10, se você tem 20, se você tem 25 anos, enquanto você não casar, você deve obediência e respeito ao seu pai e à sua mãe. Tá? Ah, mas pastor, eu moro com os meus pais, mas eu tenho autonomia financeira, eu tenho o meu carro, eu tenho o meu salário, as minhas coisas, a minha roupa, as minhas contas, meus pais não me pagam mais nada. Deixa eu voltar aqui, o critério não é econômico. O critério é, enquanto você não for o chefe da sua casa, ou enquanto o seu marido não for o seu senhor, você está debaixo do senhorio do seu pai. Ponto. Entendeu como é que é a regra? Então não existe esse negócio de assim, eu já completei 18 anos, agora eu mando no meu nariz. Bom, se você usa esse tipo de expressão, já está tudo errado, porque isso aí tem uma carga de orgulho muito grande. Aos 18 anos, a Globo disse que você já pode ser preso. Ponto. E você pode ter CNH. Ponto. Fora isso aí, você tem o dever e a responsabilidade de buscar maturidade, não de mandar em você mesmo, de se preparar para a vida e não de exigir a autonomia dos seus pais. Você quer autonomia? Faça dentro do processo da palavra, ou seja, casamento. É pelo casamento. Então não é assim, eu já estou adulto, eu não suporto mais meus pais, vou alugar um apartamento, uma kitnet, vou sair da casa dos meus pais para morar só. Uma moça que faz um negócio desse, ela está literalmente rejeitando a proteção do seu pai. Ela está rejeitando a proteção da sua família. Ela está se expondo aos desejos, lembra aqui que a palavra diz, do coração enganoso e desesperadamente corrupto. Porque enquanto ela está morando na casa dos seus pais, a estrutura da família, inclusive
freia as tentações do coração dela, dessa pessoa. Ele fala pessoa, não estou falando só da moça. Essa pessoa, quer seja um rapaz, quer seja uma moça. Agora, a partir do momento em que ele acha que ele não teve mais que prestar contas, ele não tem que mais dar satisfação, que o que ele ganha é suficiente para tocar a vida, e que ele então agora vai morar só porque ele está achando que ele é autossuficiente, esse rapaz ou essa moça é autossuficiente e não precisa mais dos pais porque ele consegue pagar as suas contas. Observe bem, ele está fazendo com que Mamon seja o Deus dele, porque na verdade a decisão dele de autonomia está baseada no dinheiro e não no princípio da palavra de Deus, que diz que a autonomia se dá pelo casamento. Ficou claro isso aqui? Então, meus irmãos, os pais sim, eles devem instruir seus filhos de modo que eles não tenham raiva, não tenham amargura, não sejam provocados a ira. Esse é um assunto que hoje eu sei que muita gente vai dizer assim, mas que absurdo, né? Que absurdo, não é assim que a gente vive. Os jovens, eles tendo autonomia financeira, têm que tocar a vida. Não. Os jovens, tendo autonomia financeira, têm que procurar casamento. Esse é o princípio. Não é tocar a vida, não é ir morar só. Eu fico olhando lá no meu onde eu moro, a quantidade de jovens que moram só, que moram lá, dividem aluguel, quarto, apartamento, com colegas de trabalho, de estudo, sei lá do que é aquilo lá, né? Isso quando não tem relação afetiva ainda, né? E aí você fala assim, são casados? Não, né? Vão casar? Não sei. Que negócio é esse? Não, a gente está vivendo a vida, e aí vai colher consequências disso, porque tem que lembrar que a idade chega, o tempo passa, o corpo envelhece, a capacidade reprodutiva desvanece, né? Algumas pessoas, elas continuam em termos de fertilidade gestacional muito tempo ainda, até os 40 anos, alguma coisa disso, mas existem mulheres que por volta dos 30 anos, elas já têm dificuldade em engravidar. Então, a gente tem que pensar que a vida precisa ser planejada o mais cedo possível. Por isso aqueles que são pais, não lá no fundo são filho ou filha? Casal. Casalzinho. São que idade? O rapaz tem 3 anos e a moça tem 12. O rapaz tem 13 e a moça 12, né? Bom, então você precisa desde agora já ir conversando, não é aquela conversa intensa, não, conversa normal. Um rapazinho lá, ele fala assim, um rapaz com a moça também, mas um rapaz chega nele, eu estou pegando ele porque ele tem 3 anos. Assim, olha, no dia que você casar, no dia que você conhecer uma moça, vai crescer, você vai ser um rapaz bonito, forte, inteligente. No dia que você crescer, você vai escolher uma moça crente. Então, irmão, a gente tem que ir semeando a palavra crente. E quando você conhecer, a primeira coisa que você vai fazer é falar assim, papai, eu estou gostando de uma moça. Por quê? Porque papai e mamãe vai orar por ela. Antes de você conversar com ela, antes de você procurar pai e mãe dela, observe bem, você deu 5 frases, em 5 frases você já ensinou tudo que eu disse até desde ontem. Em 5 frases, uma conversa com uma criança de 3 anos, isso uma conversa de tomar um café, um lanche junto. E isso precisa, segundo Deuteronômio capítulo 6, isso precisa ser inculcado o tempo todo. De modo que ele pode até ficar irritado. Meu filho diz, pai, isso já falou isso para mim. Moisés, ouça. Provérbios gasta 6 capítulos, pelo menos, repetindo a mesma tese. Filho meu, ouça teu pai, não despreze a instrução da tua mãe. Os 6 primeiros capítulos de Provérbios é dizendo a mesma coisa. Ouça, preste atenção, receba, acate, submeta, concorde com o que o seu pai e a sua mãe têm instruído na palavra de Deus, né? Então, isso é importante. Nós temos um prejuízo muito grande. Eu tenho 42 anos, o presbítero Inês tem 38, 39, o irmão que é presbítero tem
52, está uns dias mais que eu, né? Então assim, nós temos aqui alguns que já são mais maduros. Se você fala assim, puxa vida, o que eu estou ouvindo ontem e hoje, algumas coisas eu já tinha ouvido, e outras para mim assim, então, talvez um pouco diferente, eu não tinha ouvido dessa forma. Às vezes o mesmo princípio, mas não dessa forma. Talvez o pastor Lenay, o pastor presbítero Elias e outros pastores já nos falaram os mesmos princípios, mas às vezes não da mesma forma. Então a questão é essa. Mas se nós, né, somos mais velhos, tivéssemos aprendido isso lá atrás. Eu não aprendi isso que eu estou ensinando para os irmãos. Até estava falando ontem, né, que estava indo no carro. Algumas coisas a gente às vezes fica constrangido de exigir dos filhos, porque a gente não viveu. Mas a gente não viveu porque a gente não aprendeu assim, né? O meu pai até hoje não é crente. Então eu aprendi que o rapaz, ele tem que ser pegador, ele não pode dar mole. O rapaz tem que aproveitar quando a moça facilita. O rapaz, ele tem que ir atrás. O rapaz, ele tem que ser predador. Foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu estou ensinando para o meu filho. Em contrapartida, a minha mãe aprendeu praticamente zero em vida cristã falar da família. A não ser o que ela não aprende ler da Bíblia. Mas como praticar e aplicar isso também era um processo muito confuso. Era assim, o rapaz chegava, pegava a moça para casar e levava para casa, pronto, né? Não tinha todo o processo de conversa, não havia ainda uma convicção muito sólida de rapaz com não crente não pode, né? Tanto é que você vai encontrar alguns crentes mais antigos, de algumas igrejas evangélicas, em que o casamento misto era muito comum. E nós agora, nessa geração, ainda sofremos consequência disso. Porque eu ainda conheço alguns pastores, inclusive da IPB, que são a favor de casamento misto, que não vê nenhum problema nisso, que não vê uma quebra na aliança e na família da aliança, e não vê problema de implicação de alguém que não tem o Senhor ensinar princípios não bíblicos para os seus filhos, e que vão ser filhos mistos, né? E aquele que é crente dentro do casamento misto vai ter muita dificuldade. Se a gente já, tendo o marido ou a esposa crente, a gente tem dificuldade natural com o nosso pecado, com o nosso testemunho e com os pecados dos nossos filhos, imagina se o outro concorda, defende e acoberta o pecado dos filhos, achando que aquilo é a normalidade. Porque para ele que vive no pecado, ainda não regenerado, é a normalidade. Mas para nós não, nós somos libertados da norma do pecado, para vivermos a lei de Deus. Então, vamos bater aqui nessa tese mais uma vez. O papel dos pais é de proteger os filhos. E essa proteção envolve proteger dos desejos pecaminosos do próprio coração do seu filho. É esse o primeiro ponto que nós precisamos pensar. Antes de você pensar em proteger o seu filho da má influência, você precisa pensar em proteger o seu filho de ele se tornar a má influência. Porque geralmente a gente fala assim, Senhor, abençoa meu filho para que ele vá para a escola. Lá na escola, né? A gente ora para os nossos filhos todo dia antes de levar eles para a escola, né? Abençoa para que lá as más companhias, né? O mau ensino, o mau exemplo não venha, porque a tua palavra diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os costumes, etc. Eu tenho orado assim também, Senhor, abençoa para que meus filhos não sejam mau exemplo, para que eles não sejam os que vão liderar o erro, para que eles não sejam a provocar o pecado nos seus amigos, nos seus colegas. Eu tenho que lembrar que os meus filhos são pecadores também. Então a primeira coisa que os pais precisam pensar em proteger os seus filhos é da potencialidade do pecado do coração deles. E como é que a Bíblia nos ensina a fazer isso? Usando a vara. Como é que a gente inibe a potencialidade pecaminosa do coração da criança? Como é que a gente afasta o desejo pecaminoso do coração deles? A vara. Então é necessário sim. Mas pastor, até que idade tem que usar a vara, né?
Aí vai variar de família para família, tá, gente? Não tem como você. Até o momento em que a conversa. Então, olha lá, acho que o princípio é esse. Até o momento em que a conversa, o diálogo, ele cause tanta dor de consciência, ou mais do que uma surra de vara. Tá? Pastor, mas o meu filho já tem 12, 13, 14 anos e eu converso e a conversa não surte muito efeito. Eu ainda tenho que usar a vara. Não posso fazer nada, então você tem que usar a vara. Pastor, meu filho já tem 10 anos e quando eu converso com ele fica profundamente triste. Ele chora, ele fica envergonhado. Eu nem preciso usar a vara mais, porque ele aos 10 anos já tem profundo entendimento do que é a palavra de Deus e o que é o pecado dele contra Deus e como que tem que lutar contra o pecado dele. Ok, então se você tem esse discernimento a respeito do coração do seu filho e entende que já não há mais necessidade da vara, porque a orientação verbal, o aconselhamento já supre, então acho que as coisas vão chegando à maturidade. Mas isso muda de criança para criança, adolescente para adolescente, família para família. Então não existe uma regra para você dizer assim, até que idade? Então, até que a necessidade da vara em ser um instrumento de persuasão, tá? Então, observe bem, a Bíblia diz que a vara ela é usada para instrução, para correção, porque é o argumento que Deus deu aos pais, né? Não é para fazer mais isso, né? Ainda vai contando a sílaba, né? Ponto. Então, ok. Então, observe bem, você usou a vara e usou o argumento verbal. Vai chegar uma hora que o argumento verbal é suficiente, não precisa da vara. Então, quando chegar esse momento, ok, a vara já se torna obsoleta. Agora, enquanto o argumento não for suficiente, precisa do acompanhamento da vara. Tá? E os pais precisam pensar em proteger, disciplinar, orientar os seus filhos. E aí vem aqui o que eu tinha mencionado ontem, né? Pais, vocês precisam proteger seus filhos de predadores sexuais. Eu tenho batido nessa tese, irmãos. Pedofilia, o Estado, a mídia está em plena campanha a favor da pedofilia. Só você olhar para a Bíblia, só você olhar as redes sociais, é só você olhar os formadores de opinião. Está havendo uma campanha escancarada em favor da pedofilia, da descriminalização da pedofilia. A tese é: pedófilo é doente. O processo sempre é esse. Esse ato, que é considerado criminoso pela justiça, vai ser descriminalizado para poder ser categorizado como doença. Daqui 5, 10 anos, quando as pessoas acostumarem com a ideia de que, quando o senso comum aceitar aquilo como doença, aquilo então vai deixar de ser doença para se tornar um comportamento opcional. E aí, se alguém chamar aquilo de doença, vai ser considerado criminoso. Tá? Então o processo sempre é esse. Descriminaliza, torna-se uma questão patológica, depois torna aquilo um senso comum opcional, e se alguém faz qualquer acusação moral, ou biológica, ou comportamental, quem faz sob o risco de ser processado por calúnia e difamação. Tá? O processo é sempre esse. Então, nós precisamos proteger nossos filhos. Tá? Então, como é que você faz esse processo de proteção? Em primeiro lugar, eu sou da opinião que enquanto um adolescente ele não tiver maturidade de lidar com redes sociais, ele não pode ter rede social. Enquanto ele não souber lidar com o celular,
é prudente não dar um celular para ele. Ah, mas eu não dou, pastor, porque eu não tenho dinheiro. Que bom, então Deus tem te abençoado e não te dê dinheiro para comprar um celular para o seu filho. Que glória, né? Deus tem abençoado o celular. Não, mas meu pai não me deu porque ele é munheca mesmo. Não, aí também pode ser que Deus deu essa habilidade administrativa para o seu pai, né? Em ser retentor do recurso e não te dar. Que coisa boa também. Não morre. Eu vim ter meu primeiro celular, eu já era casado. Então, tudo bem, pastor. O celular começou a ficar popular naquela época, é verdade, mas só quando eu era casado. Eu vim ter rede social de 9 anos para cá, né? Blog já tem 12 anos que eu tenho blog, então eu sempre usei mais blog do que rede social. Então, eu tenho diminuído minha rede social. Fui mexer no negócio, acabei ativando meu Facebook. Eu tenho que conversar com a minha esposa como é que eu vou tentar desativar aí ontem. Eu fui ver lá, estava conversando, falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Eu fui lá, mexi, é só acessar o e-mail, fui fazer o teste, agora eu não consigo bloquear ele mais. Depois vocês me ajudam aí nesse negócio aí, tá? Aí o que acontece? Eu tenho procurado, porque o que acontece? Não dê acesso autônomo, não dê acesso. Ah, mas a gente quer ter Facebook, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um Facebook, nós vamos ter um Twitter, nós vamos ter um Instagram da família. Ok? Então, seu filho, ele quer ter lá, ele quer colocar as fotos dele, a sua filha, né, que é criança, que é adolescente, pré-adolescente, quer, então vamos fazer o seguinte, família, vamos fazer com a família. Outra coisa, nós não vamos ter segredo de senha entre nós. Ok? Isso é um pacto familiar. Eu não tenho segredo de senha com a minha esposa e nem ela comigo. Ela pode acessar todas as minhas redes sociais, ela pode acessar o meu e-mail, ela pode acessar até a senha do meu trabalho, eu uso a mesma senha, então se ela quiser, ela consegue ter acesso. A qualquer momento, em qualquer horário. Eu não tenho que esconder. Mesmo que algo é possível você configurar uma rede social para um grupo restrito de contatos, eu sei que é possível isso. Por exemplo, no Facebook eu sei que isso é possível. Algumas fotos, alguns contatos, algumas coisas, somente algumas pessoas têm acesso. Então, às vezes seu pai tem Facebook, sua mãe tem Facebook, e você configurou algumas coisas para que eles não vejam. Isso é possível. Tá? Quem sabe achar um pouquinho mais, eu sou bobo, mas não sou tanto assim não. Mas o que acontece? Não pode ter senha. Da mesma forma que o pai e a mãe têm que ter liberdade de arrumar a gaveta do quarto, mexer no guarda-roupa, porque é um ambiente da casa. Pastor, mas aí eu vou perder a minha privacidade. Tá? Sabe quando você vai ter sua privacidade? Casa que vai ter a tua família. Aí você tem a sua privacidade. Enquanto você não casar e não ter a sua família, você não tem privacidade. Não existe privacidade. Porque o que é privacidade? É aquilo que é individual. A família é conhecida pela sua coletividade, não pela sua individualidade. Nós não somos isolados vivendo no mesmo ambiente. Nós somos uma família vivendo no mesmo ambiente. Então eu tenho liberdade de olhar qualquer coisa dos meus filhos, olhar o caderno deles, olhar a mochila deles. Eu louvo a Deus porque a minha mãe sempre tomou essa liberdade comigo. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu achei que eu estava virando um rapazinho, E aí resolvi comprar um canivete. Olha o perigo. Resolvi comprar um canivete. Assim, explica assim, não, estou comprando um canivete porque assim, na escola tem uns caras maiores, eu sempre fui pequenininho, eu era bem magrinho, tem uns caras maiores, fortes, tal, etc. E aí os caras chegam assim, gostavam de dar aquele pedala Robinho, na nuca da gente, sabe? Pá! Aí eu falei assim, bom, no dia que eu dou uma estucada num canivete num cara desse, ele vai me respeitar. Olha a cabeça do moleque de 12, 13 anos. Um dia eu cheguei, coloquei, eu desconfio até hoje que foi minha irmã que me capuetou, Eu tenho uma irmã mais velha. Eu cheguei, minha mãe foi lá, abriu minha mochila e pegou meu canivete, chegou ali e disse assim, o que é isso aqui?
Eu falei, isso é um canivete. Para que você está usando isso aqui? Eu falei, ué, foi alguma necessidade que aconteceu. Ela falou assim, você não tem necessidade de andar armado. Você tem 12 ou 13 anos. Você nem é homem ainda. Então, irmãos, aí eu podia falar assim, a senhora está invadindo minha privacidade. Que privacidade? Ela está me protegendo de mim mesmo. Eu não sabia tomar decisões. Eu poderia ter um comportamento que ia bagunçar minha vida. E nesse aspecto os pais precisam sim responder pelos seus filhos. E detalhe, irmãos, converse desde agora, especialmente os que têm pequeno. E mesmo que já estão maiores, as moças, os rapazes aí, né? Rapaz tem menos agora, né? Só tem um rapaz agora. As moças, mesmo agora, pastor, eu não aprendi isso quando era criança, eu não aprendi isso quando era pré-adolescente. Meu pai nunca, minha mãe nunca conversaram comigo. Eu estou aprendendo isso hoje. Que meu pai pode intervir na minha vida, que meu pai e minha mãe podem abrir minha mochila, que meu pai e minha mãe podem acessar minhas redes sociais, e que eu preciso dar liberdade para eles. Bom, então, se existe alguma coisa que te envergonha, em primeiro lugar, não vai lá agora limpar para o seu pai não ver, para a sua mãe não ver. Em primeiro lugar, vá se arrepender. Porque você está escondendo seu pai, mas você não está escondendo de Deus. Vai se arrepender. Se você tem vivido uma vida dupla, algo que você quer que seus pais pensem de você, que é diferente daquilo que você vive para os seus amigos íntimos, fora da sua família, querem que você veja neles e eles vejam em você, você está vivendo uma duplicidade pecaminosa. Tá? Minha mãe e meus irmãos são professores. Eu também sou professor. Eu sou professor de teologia, então o ambiente é outro. Mas quem é na área de escola, e alguns pais aqui talvez já tiveram desgosto de ouvir, se não com seus filhos, sobre os filhos dos outros, que o professor diz assim: pai, mãe, o seu filho na sua frente é uma coisa, o seu filho aqui na escola é outra coisa. Não seja essa palavra de condenação sobre você nas redes sociais. Eu, na frente dos meus pais, eu sou o motivo de alegria e despreocupação deles. Mas se o meu pai abrir o meu Facebook e ter acesso através da minha configuração que eu dou nele, se porventura eu estou fazendo isso de forma pecaminosa, meu pai vai ter vergonha de mim, minha mãe vai ter vergonha de mim. Então eu espero que isso não seja uma realidade para nenhum dos irmãos aqui, nenhum dos jovens. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia em guardar você, que você possa facilitar, que seu pai e sua mãe já tenham a responsabilidade de prover o lar, de cuidar da casa, de resolver conflito de sustento, de trabalho, de relacionamento. Certamente ele tem irmãos, ele tem pai, tem mãe idoso, tem vizinho, tem um monte de coisa para ele preocupar. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e não um fosso de problema. Tá? Então, ouça. Eu vou novamente dizer, aplicando o 5º mandamento para mim como autoridade que vem do Senhor. Filho meu, ouça a palavra do teu pai. Ouça a instrução da sua mãe. Não seja motivo de lamento. Lá em Porto Velho, uma vez eu fui fazer um fúnebre e acompanhar a família até o sepultamento de um jovem. Eu saí andando no cemitério. Lá tem 4 cemitérios oficiais, né? Porto Velho tem 4 cemitérios grandes, inclusive. O público é o Santo Antônio, quer dizer, o público mais novo. Tem um cemitério público mais antigo, mas isso é só para as famílias tradicionais da cidade. Tem um que é maior, né? E quem vai morrendo agora, mas recentemente vai sendo colocado lá, que é o chamado Santo Antônio, cemitério Santo Antônio. Eu não sei para que colocou Santo Antônio, porque Santo Antônio é casamenteiro, botaram o casamenteiro no cemitério.
Acho que deve ser assim, enterrou, ninguém está casado, não sai mais, né? E aí o que aconteceu? Eu após ter feito o sepultamento, a gente começou a conversar e andar no cemitério. E aí o coveiro que estava com a gente, o rapaz estava lá nos ajudando, ele falou assim, pastor, acho que devia ser crente também, ele falou assim, pastor, essa ala aqui, a gente procura enterrar essa seção aqui, essa divisão, só bebê. Essa seção aqui, mais adolescentes. Essa seção é mais ou menos dividida. E a seção aqui é jovem. Aí eu resolvi dar uma andada nos jovens. Eu vi a quantidade de jovens, o maior número de enterrados lá. O estado de Rondônia é um estado novo, ele foi organizado, ele foi emancipado em 81. A maior parte dos enterrados no cemitério Santo Antônio em Porto Velho são jovens. E aí você entende a promessa que vem anexa no 5º mandamento, para que se prolongue seus dias na terra. Então que Deus nos abençoe, os pais possam instruir seus filhos, protegê-los, discipliná-los, intervir. Lembrando, o princípio é, enquanto meu jovem, aí tem um rapaz aqui, tem o Ian, como é seu nome? Esli. Tu que é o segundo Esli, né? É Júnior ou é filho? Filho, então Esli filho, né? E o Ian, são 2 rapazes. Então Esli e Júnior, filho e Ian, vocês só poderão ter autonomia e falar assim, a partir de agora, meu pai não vai intervir mais na minha vida, não vai mais mandar em mim, como às vezes a expressão que se usa, né? No dia que você fala assim, casei, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha casa. Ok? Enquanto você, mas eu moro com meu pai, mas eu ganho o dobro que ele ganha, né? O critério não é econômico. Eu tenho o meu carro, eu entro e saio, eu passo e vou onde eu quiser. Ok? A pergunta não é econômica. Eu sou mais inteligente que meu pai é um semi-analfabeto, eu já tenho doutorado. Esse não é o critério. O critério é, no dia que você casar e ter a sua família, você lidera ela. Enquanto você não casar, o líder na sua casa é o seu pai. Você precisa se submeter a isso. As moças só mudam porque vocês são submissas. Então, enquanto você estiver na casa do seu pai, enquanto você for solteira, você é submissa ao seu pai. Chegou, né? No dia que você casar, você só transfere a submissão para o seu marido. Tá? E que Deus as abençoe para que case com um homem crente, que teme a Deus, que é zeloso na palavra, que possa protegê-las com a liderança dele, e não oprimi-las, não sendo motivo de temor e tristeza.